É suposto Rui Borges criticar os seus jogadores na comunicação social que há por trás da notícia avançada da CNN Portugal que Proença está a pressionar José Mourinho para assumir os comandos técnicos da seleção de Portugal e Jorge Jesus pode vir a ser o próximo treinador da seleção do Brasil? Ou será que a seleção do Brasil vai esperar pela crise que vive neste momento o Real Madrid na possibilidade de Ancelotti ser despedido do cargo? Olá amigos, como estão? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. Antes de começar, relembrar mais uma vez, extremamente importante, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Rui Borges fez críticas ferozes ao jogador Harder do Sporting. Depois do término da partida, questionado pelo jornalista, Rui Borges disse que o Harder tem sido um atrapalhão, um jogador que não consegue controlar a bola e que há semanas que não dá nada à equipa do Sporting. Vários analistas analisaram a prestação do jogador e questionaram de onde saiu essas declarações que levou Rui Borges a falar de uma maneira desrespeitosa para um jogador do seu plantel. Procurar um bode expiatório, deitar as culpas no jogador que entrou quando o Sporting tinha sofrido um empate frente à equipa do Sporting de Braga, ou então aliviar a pressão que caiu de repente sobre ele em virtude de estar no banco e não conseguir tomar as decisões que o Sporting precisava naquele momento para garantir uma vitória extremamente importante. É claro que depois de várias jornadas a liderar o campeonato e perder a liderança em casa, num jogo em que o Sporting era favorito e que o Sporting tinha a obrigação de ganhar, não conseguiu ser uma equipa equilibrada, não conseguiu ser uma equipa constante durante os 90 minutos. Isto já se vem a repetir em várias partidas. O Sporting começa bem, perde-se durante a primeira parte em questões táticas, físicas, e Rui Borges não consegue colocar o seu dedo de ajudar a equipa do Sporting a tomar as melhores decisões. Há jogadores que realmente estão em baixo fisicamente, toda a gente vê isso, exceto o Rui Borges, e quando se espera que se vai falar, por exemplo, de Trincão jogar 90 minutos praticamente a passe, não consegue pressionar, não consegue recuperar, não consegue dar seguimento às jogadas, exceto uma ou outra quando está numa posição mais favorável. De resto não cria, não desequilibra e não ajuda o Sporting a ter aquela dinâmica necessária para ganhar os jogos com maior grau de dificuldade. Foi questionado por isso e de repente virou-se contra o Harder. A questão que se segue, se Rui Borges é suposto a criticar jogadores na comunicação social. Claro que sim, que ele deve o fazer, mas não é de bom agrado, não é a favor do balneário quando um treinador sai na praça pública criticando os jogadores, exceto em situações raras de comportamento extra-futebol, em que o treinador tem que, muitas vezes de uma forma educacional, falar sobre as situações. Agora, em relação a situações táticas do jogo e comportamentos que não justificam tais afirmações, como aconteceu, o Harder entrou, o Sporting já estava empatado, o jogador praticamente tocou na bola 2 ou 3 vezes, tirou um cartão amarelo ao João Moutinho que obrigou a sua expulsão e de resto não houve motivo nenhum para que o treinador do Sporting fosse criticá-lo na comunicação social. Se tivesse que o fazer, que fizesse dentro do vestiário, mostrou-se algum desespero do treinador do Sporting, que levantou várias questões. Uma delas, que se pode dizer que o Rui Borges cometeu 2 erros. O primeiro, ao dizer que não tem que justificar, tem que justificar as opções táticas, a estratégia da equipa do Sporting, ele tem que justificar perante a comunicação social, não é para o jornalista, mas sim para os adeptos do Sporting e também para os entendedores do futebol que querem perceber o que leva os treinadores a tomar certas decisões. E o Rui Borges tem que perceber que está numa posição que tem que prestar esclarecimentos e tem que ser da melhor maneira possível. O segundo erro, errou no final, quando disse que não se deixava afetar pela crítica. E se isso fosse verdade, não tinha resvalado para uma linguagem verbal e corporal própria de quem estava extremamente incomodado. A forma como falou do Harder tem uma das justificações. O Rui Borges conhece bem o futebolista e sabe que funcionará melhor depois de publicamente, ou ele quer especificar o jogador da maneira que ele melhora o seu comportamento nos próximos jogos, ou então foi muito permeável e mostrou um mau controlador dos seus próprios jogadores e não lida muito com esse tipo de pressão, como ele gosta de referir.
Falando em Hardar, ele veio à comunicação social agradecer o apoio pelas críticas feitas pelo Rui Borges, o que mostra que o jogador não ficou nada contente com as declarações do treinador. O Rui Borges terá que resolver a situação dentro do vestiário para que o Sporting consiga a estabilidade necessária nos restantes jogos que faltam para terminar o campeonato. Notícia CNN da última hora: Pedro Proença está a pressionar o Mourinho o cargo de selecionador nacional. Falta a confirmação do presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre essa informação, mas se for verdade, acredito que Pedro Proença está a cometer um erro tremendo. O Martínez é um treinador de agrado dos jogadores, é um treinador que tem um balneário na mão, é um treinador que tem feito um bom trabalho, por mais que há críticas internas relacionadas com a prestação da Seleção de Portugal. O trabalho do treinador é bom, o trabalho do selecionador nacional é aceitável pelos jogadores, o ambiente parece-me ser bom, como justificou-se no último jogo frente à Dinamarca, por isso essas notícias, quando saem, têm que ser resolvidas de uma maneira clara, para não deixar suspeições no ar. O José Mourinho também não falou nada sobre isso, não há notícias da parte do José Mourinho e também da Pedro Proença em relação a essas afirmações. Acredito que nas próximas horas poderá sair alguma informação acerca dessa notícia e, como claro, estaremos aqui para falar mais pormenorizado sobre este assunto. No Brasil, diz que o Jorge Jesus já tem conversações com o presidente da seleção do Brasil. Acredito que as negociações estão encaminhadas, numa perspectiva do Jorge Jesus assumir a seleção do Brasil, mesmo contra a opinião de Neymar, um dos jogadores mais importantes da seleção do Brasil neste momento, que não vê com bons olhos a contratação do Jorge Jesus, em virtude da última polémica entre os dois. Mas agora sai a notícia que as negociações podem parar, já que o presidente da Federação Brasileira de Futebol tem um certo admiração por Ancelotti, em virtude da crise que o Real Madrid vive neste momento, depois de uma derrota pesada na Liga dos Campeões frente ao Arsenal, a quem se fala no afastamento do Ancelotti de imediato. Acredito que isso não vai se passar. O Ancelotti tem contrato mais um ano com o Real Madrid, está em várias frentes, Taça da Espanha, Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, ainda tem o jogo de volta em Madrid. Acredito que as coisas não se resolvem desta maneira, mas no futebol tudo é possível. Veremos o que acontece nas próximas horas, se as negociações entre o Jorge Jesus e a Confederação Brasileira de Futebol continuam, ou se eles vão decidir pela contratação do treinador português. Notícias em aberto, que, como claro, estaremos aqui a acompanhá-las com maior atenção para vos dar todas as informações possíveis sobre essas notícias. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquecem, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.